aqui hoje com vocês. E para mim vai ser um motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco daquilo que eu já vivi e ainda tenho vivido, né. Eu acho que essa é a grande, eh, esperança em Cristo, né. Nós estamos em constante transformação, em constante mudança e você quer que eu me apresente já desde o início ou como é que você quer? Quem é Gustavo Freitas? O Gustavo Freitas, ele é um discípulo de Jesus, né. Em 2009, quando eu morava ainda em Marechal Cândido Rondon, que é uma cidade próxima daqui, né, Uhum. eu bem distante de qualquer tipo de conhecimento de Jesus ou Deus, né. A gente sempre foi criado dentro de uma doutrina. Vamos tirar o boné? Ó, fica à vontade também. Eu vou Não, te eu ainda vou ó, fazendo uma uma propaganda. propaganda boa. É. Boa. Então eu bem distante, né, eu tinha aquele leve conhecimento um pouco de Deus, eu acho que grande parte hoje das pessoas é assim. Conhece Deus através dos pais, muitas vezes aquele Deus que Sim. é soberano e tudo mais. Bem Então assim, distante, né? bem distante, bem distante. E eu morava com os meus pais, então todo sábado meus pais, a minha mãe principalmente, ela pedia pra mim: "Ó, tem que ir pra missa, tem que ir pra missa". Católicos. Isso. E aí eu sempre fui, né, sempre acreditei em Deus, então, eh, eu frequentava e tudo mais. Mas tudo muda quando eu começo a trabalhar numa empresa e lá tinha um cara que ele era diferente. Evangelista. Todos os aspectos, ele era um cara bem diferente. E a gente trabalhava junto e a primeira pergunta que ele me fez com um pouco de trabalho foi pegar a sua Bíblia, que ele tinha dentro do armário dele embaixo, nosso ambiente de trabalho mesmo, e ele me perguntar se eu acreditava que aquilo era a palavra de Deus. Isso faz quanto tempo? Em 2009, então vai fazer 16, 17 anos já. 17 anos. Uma bela caminhada aí. Foi Você a tinha quantos anos? 18, 19? 2009 eu tinha 19 anos, 19 anos. 19 anos. Que legal. E essa foi a primeira pergunta que ele me fez, que aí ela dá a sentença de todos os outros acontecimentos que viriam. Você crê que essa é a palavra de Deus? Na hora eu, sempre muito religioso, né, mas não praticante, com certeza. Natural, né? E Não, aí sim. foi quando ele começou a abrir a Bíblia e começar a mostrar versículos bíblicos. Mas não é igual hoje, como eu faço, por exemplo, né? Ah, Cristo, ele te ama e ele quer transformar a sua vida. Não. Eram palavras que elas, hoje, se nós pararmos para fazer um evangelismo, as pessoas ficariam Assustadas. assustadas, né? Sim. E ele era um João Batista no ambiente de trabalho. Sério? Então ele apontava coisas que, naquele contexto, ele acreditava que eram pecado e fora da realidade de Deus, e aquilo foi me trazendo uma nova atenção, né, para as coisas que eu vivia, né. Então a minha vida era totalmente diferente, eu jogava futebol, eu fazia um monte de coisa que realmente, em contrapartida, é tudo aquilo lá. Sim. Mas aí, aquelas verdades duras, para um coração que estava disposto realmente a viver, eh, Deus, né, eu fui Aceitando. aceitando, mas eu sempre me lembrava da primeira pergunta: "Você crê que essa é a palavra de Deus?". Então, se eu cria que aquilo era a palavra de Deus, por que não seguir então? Por que não? É óbvio que tem coisas que a gente vai, né, que são os prazeres que a gente não quer abrir mão, então a gente vai deixando. Então foram meses de pregação e ele começou a pregar, então teve um ponto de partida. E depois o outro, um senhor, né, o nome dele é Osdair, né, E o primeiro, qual que é o nome? Jean, Jean. Jean. Não é o seu sócio hoje? Não, não, Ah, não, tá, não. tá. E aí eles foram pregando e sempre me convidando para ir para a igreja, para a igreja, para a igreja. Mas eu acho que é o que todo mundo vive hoje, né. Às vezes a gente convida a pessoa para ir: "Ah, eu vou ir, mas não dá". E vai postergando, 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 até que chegou um dia que eu estava voltando de um jogo, e a gente estava voltando, todo mundo tinha bebido e tal, 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 e o rapaz estava na direção, ele foi ultrapassar um ônibus numa curva. E a gente ultrapassou aquele ônibus, mas assim, foi uma fração de segundos que quase não bateu em outro carro e talvez teria acontecido um acidente, mas na hora, como todo mundo estava, eufórico pela bebida, foi apenas mais um fato isolado de um dia comum e a vida que segue para todos.
Mas a partir do momento que eu cheguei em casa naquele dia, eu tive uma vontade que eu ainda não havia tido, Qual? que era ir na igreja. Você nunca tinha ido ainda? Não, A convite desse não, rapaz? nunca tinha ido. Caraca! E naquele dia, ninguém tinha me convidado e simplesmente eu senti um desejo muito, muito forte de ir à igreja. Para só um minutinho. Gente, se inscreve no canal, deixa o like que a história tá ficando boa. Aliás, eu já quero saber o que aconteceu nesse culto, que ele provavelmente chegou em casa, tomou um banho e teve vontade de ir pra igreja. E foi pra igreja? Fui pra igreja. Pera aí, se inscreve no canal, deixa o like e ó, compartilha. Compartilha esse link, porque a história vai ficar boa e a gente vai entrar nos assuntos muito bons aqui. Vai lá, foi pra igreja e... Aí eu cheguei em casa, tive aquele desejo de ir pra igreja. Na época a gente era uma época diferente, então Sim, peguei a bicicleta, 2009, né, você falou? isso, 2009, peguei minha bicicleta e parti pra igreja. A igreja era diferente, uma igreja pequena, né, a gente chama de igreja pentecostal. Ela Era o que, a Assembleia? não, ela era, não vou me lembrar agora o nome, mas era uma igreja pentecostal. Então eu falo que é a igreja de Jesus, tinha Pedro, Tiago e João, eram contadas. É boa, sim. Cheguei, meus amigos não estavam lá, então eu cheguei sozinho, coloquei minha bike lá fora, sentei no último banco da igreja e o culto foi, para mim, sensacional. Só que o final foi algo que eu nunca havia vivido e que foi aonde realmente impactou a minha vida e hoje, nos dias mais difíceis, a primeira coisa que eu lembro é essa. Eu no último banco, no final de culto, uma senhorinha já, mas cabelos brancos, ela apontou o dedo para mim e eu até olhei para trás, né, porque a gente não entende muito o que está acontecendo. Tipo, não deve ser E comigo, eu né? olhei para trás para Sim. ver se tinha alguém, não tinha, era eu mesmo. Ela falou: "Bem aqui na frente", Ela tava lá na frente. lá na frente. E aí eu fui, né. E quando eu cheguei na frente, ela apontou o dedo para mim e falou: "Nesse exato momento, era para você estar na UTI". Nossa, arrepiei. E aí Caraca. nessa hora é como se abrisse uma tela na minha frente e eu fosse vendo coisa por coisa. Nossa. Vendo a ultrapassagem, vendo eu no hospital, vendo os meus familiares e amigos Era chorando o em volta chamado. de uma cama, e que a cena parecia triste até o ponto que ela disse: "Mas Deus tem um propósito na sua vida". Uau. E essa notícia ela me impactou. E não era nem talvez por livramento, mas era porque eu entendi que, poxa, eu sempre estava buscando um Deus que eu imaginava que estava sentado num trono, que bravo com as coisas que eu fazia errado. E de repente, eu ouço um Deus dizendo que ele tem um propósito comigo, Muda tudo. e eu me senti tão especial, que aí eles, né, que você quer aceitar esse Cristo e tal, eu falei: "Eu quero aceitar, eu quero viver esse plano". E naquela mesma hora, aí o pastor, né, ele para querer dar aquele ênfase, né, numa alma aceitando a Cristo, ele falou: "Deixa para domingo, deixa para domingo, Ele meteu essa. Deixa pra dormir. deixa para domingo, deixa Faz pra". tempo isso aqui não acontece aqui, vamos aproveitar. Aí Boa. aí o filho do pastor falou: "Pai, mas ele quer aceitar hoje". Eu falei: "É, eu quero aceitar hoje". Aí naquele momento ele fez a oração, né, de confissão e blá-blá-blá. Então depois desse dia minha vida mudou completamente, completamente mesmo. Então, só que aí eu fui para aquele caminho que, como eu fui tão impactado pelo amor de Jesus, que as coisas que as pessoas pediam para mim fazer e deixar, imediatamente eu deixava. Entendi. Você tava vivendo o primeiro amor. Eu estava em busca de estar com Cristo. Ô, e antes de você continuar, você eu lembro quando eu me converti com 13. Com 13 anos eu me converti. E quando a gente se converte, é uma doideira, né. A gente fica, tipo, muito, assim, tudo errado e pouca coisa é certo e é a fase, é a fase. Faz parte de todo mundo. Aí eu lembro uma vez que eu estava tomando um sorvete, eu e um amigo meu, olha que doideira. Aí ele virou e nossa, eu lembro até hoje, eu tinha acabado de converter. Aí ele estava tomando um sorvete, ele falou: "Nossa, esse sorvete é vida, né?" Eu falei: "Não, vida é Jesus."
Meti essa, velho. Eu tava muito impactado com a Você conversão. tá Bitolado. você quer empurrar a goela abaixo Goela aquilo abaixo. pra todo mundo, né. Eu nunca me esqueço dessa cena. Aí ele: "Não, sim, mas eu tô querendo dizer que o sorvete é bom". Não, então fala que é bom, não fala que é vida. Você vê, uma É, mais expressão ou vira menos nesse sentido. nesse nível, né. E nessa época, que eu tive esse encontro, que o Senhor me encontrou, eu falo que o Senhor me encontrou, Sim. porque eu não tinha condições de encontrar Cristo, nas minhas condições, né. E nessa época, eu ao contrário de hoje, eu era cabeludo, então Deixa eu ver, deixa eu ver. o meu cabelo era grande, ó. Não, é que o cabelo agora tá aqui, tá na barba. É, eu era Sansão, agora eu virei o Saulo nos últimos dias, Boa. o Paulo, né. E aí a galera mais antiga da igreja começou, né, porque, tipo assim, o novo convertido, aquele que encontrou Cristo na igreja, ele começa a ser amado. Sim. Então os caras mais maduros na fé, eles começaram: "Não, mas esse cabelo comprido não pode, cabelo Puts. comprido não pode, e calça não pode". E normalmente a galera ia para o monte da oração. E aí, entre esse período de encontrar Cristo, esse meu amigo, ele me chamou para ir para a igreja dele, para outra igreja, Outra igreja. outra igreja. Essa igreja não era de ninguém. Você Essa conhecia? essa igreja era dos meus amigos, mas de repente eles mudaram de igreja. Ah, tá. E aí eu Ti falei: "Poxa, me chamaram para vir numa igreja e agora eles não estão aqui". Aí eu fui para onde eles estavam. Aí eles me apresentaram o pastor, que o nome dele era Rock. Rock. Esse cara, ele foi sensacional. É. Te Esse discipulou? foi esse cara, eu falo que ele me apresentou um Cristo que não era só palavras, Nossa. um Cristo que realmente, eh, tem poder. Ele me mostrou uma realidade que eu nunca havia visto. A gente falar de Cristo, que Cristo é bom, que Cristo transforma, é maravilhoso, mas trazer a clareza de que se você orar por um doente, ele é curado, se Uau. você orar por alguém que está preso, cativo a espíritos, eles serão libertos, isso mudou a minha vida. Como pode, né, aproveitando esse gancho, como pode algumas linhas teológicas crerem no cessacionismo? Não tem como. Eu não consigo acreditar nesse Cristo que não opera mais, que não faz mais coisas. Mas é só um adendo, nada polêmico aqui. Mas tudo isso, vem de Traduções. coisas, tradições, mas quando esse pastor conheci ele começou a contar as histórias dele, eu falei: "Cara, isso não é natural, Uhum. isso é diferente". E aí eu comecei a perguntar, porque tipo assim, beleza, Cristo me encontrou, estava me transformando, mas eu queria viver então o que a Bíblia estava dizendo. E aí ele abriu a Bíblia lá em Marcos, Lucas, e aí tem lá: "Quando você orar pelos doentes, eles serão curados e falarão em novas línguas". Eu falei: "Eu preciso viver isso, preciso ver isso". Em contrapartida, os meus amigos: "Ó, tem que cortar cabelo, tem que usar só calça a partir de agora, É sempre o externo. calça social", e eu fui mudando, mudando, Ah, novo convertido no fui filter. mudando, né. E aí mas aí quando eu li isso, eu falei: "Agora eu preciso vir pra cá". E aí eu pensei: "E agora, o que fazer?". E aí esse meu pastor aí, o cara ele era jejum, jejum, oração. Jejum, oração, ele falou: "Você vai jejuar e vai orar". Eu falei: "Então fechou". Aí eu comecei um propósito de 40 dias de jejum. Eu fazia 40. Ah, das 7 horas da manhã ao meio-dia, eu fazia o jejum, boa. não tomava café e o almoço sempre depois do horário, né. E orar 3 horas da manhã. E com o objetivo, aí eu coloquei que eu queria orar por doentes e viver esses milagres, orar por pessoas que fossem presas a espíritos malignos e falar em novas línguas. Esse foi o meu propósito. E eu comecei, todos os dias jejuando, orando 3 horas da manhã. Aliás, 3 horas da manhã, ele é um mistério, né. É um mistério. Eu lembro quando eu tinha, acho que aproximadamente 15, 16 anos, eu comecei a orar às 3 horas da manhã. Pra você ter uma noção, eu tenho uma experiência que eu comecei a pedir para o Senhor a minha esposa, uma esposa, porque a gente tá chegando na fase dos 15, 16 anos, aí sabe que é o caminho que geralmente o homem inicia a vida sexual e aí de repente se desvia. Geralmente é assim, né.
com a maioria dos adolescentes e jovens. E aí eu queria uma esposa. Eu falei, cara, se eu não tiver uma esposa, a chance de ir pro mundo é muito grande, né? E eu conheci a minha esposa com 16 anos. E tinha uma outra coisa, cara. Eu falava pra Deus exatamente quanto eu queria ganhar. 3 horas da manhã. Eu lembro até hoje dessas orações. Cara, sem brincadeira, quando eu tinha 22 anos, eu comecei a ter exatamente esse valor que eu pedi ao Senhor. E eu fiquei por pelo menos 5 anos ganhando isso. Era exatamente o valor dos sonhos que eu lembrava. Quando eu ganhava esse valor nas minhas empresas, eu falava, caraca, eu orava por isso com 15, 16 anos, eu falava esse valor e é esse valor que tá fechando a conta. 3 horas da manhã, um mistério. Continua. E 3 horas ele é um horário que Espiritual. eu aconselho, né, as pessoas a buscarem essa experiência. Sim. E e aí eu comecei nesse propósito, orar em cima dessa palavra, e aí eu tinha um caderno que eu orava por todas as pessoas que eu conhecia, eu colocava no meu caderno. Então eu ia orar de madrugada, as pessoas e pá-pá-pá, os dias foram se passando, e aí eu falo, né, que eu tive uma ideia, né, e é uma ideia que vai na contramão de toda a lógica humana. Na época, eu pensei: "Nossa, que ideia maravilhosa que eu tô tendo". Mas eu acredito que é o próprio Senhor te Com certeza. eu precisava orar por doentes, né, Aham. mas não tinha ninguém doente. Aí eu tive a brilhante ideia, olha só, a brilhante ideia, né, hashtag Espírito de Deus, de todos os sábados, meio-dia, no horário de visita, no hospital lá de Rondon. Você ia lá. Todos os sábados. Eu botava o meu terninho preto, uma camisa, pegava minha maletinha, o meu óleo de unção e eu partia rumo ao hospital. Horário de visita lotado e eu chegava. Sem tutorial, sem curso, sem nada, eu só tinha Eu uma tô achando que palavra. vai vir uma pérola aí, vai vir ou Não, não? não Não? ai não, não vai ter. É que o seu sorrisinho eu falei, vai vir alguma pérola aí. Não, é porque às vezes a gente acha que pra gente fazer alguma coisa pra glorificar o nome do Senhor, a gente precisa passar por um longo treinamento, por Boa, um um boa. um grande curso, né, você ser validado ou capacitado e às vezes é só você ir, Sim. né. Você quer viver novas experiências, se dispõe, se dispõe a ir. "Ah, mas é lógico que nós não temos condições nenhuma de orar por alguém doente e ele ser curado", é lógico, isso é uma lógica, mas o Senhor através da nossa disposição vai fazer com que as coisas aconteçam. E aí eu comecei a ir e orar pelas pessoas. "Posso orar por você?" Orava e aí eu lia muito livro de homens que tinham esse ministério forte, né. Tinha o T.L. Osborne, se eu não me engano, que ele fala muito sobre cura, sobre, libertação. Então o meu mundo era aquele. Eu me considerava um cara que estava preparado para orar por doentes e pessoas que estavam aprisionadas a espíritos maus, né. E aí eu fui o primeiro sábado, o segundo, e quando eu voltava no outro, umas pessoas diziam: "Ó, aquele dia você orou, ele não tinha data para sair, mas depois você foi embora, ele recebeu alta". Daí eu comecei, né: "Será? Será?". E assim foi acontecendo, pessoas foram curadas. Aí uma vez o meu sobrinho, ele estava com um monte de carocinho na cabeça, assim, e eu sem hesitar, coloquei as minhas mãos, orei, orei por cura, e na hora, na mesma hora sumiu Uau, os eu creio. carocinhos. E eu falei: "Cara", Eu creio 100% nisso. eu falei: "Isso Eu não duvido de nenhum milagre. é muito louco". Muito. E aí isso começou a acontecer, daí eu falei: "Opa, checklist na minha lista, curas estão acontecendo". E como é esse chamado hoje pra você? Esse dom? Você continua crendo da mesma forma que você cria lá atrás? Ou experiências ao longo da jornada fizeram você ficar mais cauteloso com isso? Como é hoje pra você? Como você se sente hoje em relação a isso? Hoje é a Mesma mesma coisa, coisa, a mesma mesma coisa. coisa. Se eu vejo alguém doente ou se eu vejo alguém, eh Você crê que você tem esse dom? eu creio que na fé em Cristo, que Cristo pode fazer algo. Mas você não acredita que as pessoas têm dons? Dons, isso sim, né. Eu creio que as pessoas têm dons, chamados diferentes, eh 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 eh, unções diferentes, eu acredito. Eu, particularmente, eu creio nisso.
Então, e aí se baseia muito, talvez hoje o que acontece, por essa busca incessante lá atrás. Por essa busca incessante lá atrás, né. E e aí essas onde é que eu parei mesmo? Você parou que você orou pelo rapaz que estava com caroço e O meu saiu na hora. Aí eu falei: isso, "Cara, você". saiu na hora. E hoje é a mesma ideia. Se tem alguém com dor de cabeça, eu me disponho a orar. Aham. Mas lógico que para quem está nos assistindo, que você vai pensar: "Mas e se não for curado? E se não passar?". Irmão, se disponha, Sim. ore. "Ah, eu vou dar o remédio", pode dar sem problema, mas ora, Ora. cumpre o que Jesus disse, ide e ore. A obra ela é do Senhor. Sim. E aí o primeiro checklist estava ok. Só que aí entra agora o momento onde eu me mais quis me impulsionar a buscar, que era orar por pessoas que estavam aprisionadas por espíritos imundos. E aí? E aí foi louco, porque eu me lembro que um sábado, lotado o hospital de visitas, lotado. E eu comecei a orar para umas pessoas, era um quarto gigante, tinha muitas camas, muitas pessoas, eu comecei a orar para umas senhoras numa ponta do quarto, e tinha todo o restante para continuar. E eu orando para uma senhora e de repente eu comecei a ouvir uma tosse, mas uma tosse que não era natural, Diferente. diferente. E eu orando aqui com aquela senhora, mas eu dei uma leve olhadinha para a cama daquela mulher. E quando eu olhei para ela, aí eu olhei e vi os olhos dela estavam totalmente preto, e ela tossindo e me olhando profundamente. Uhum. E eu terminei ali imediatamente e fui em direção àquela senhora, àquela mulher. E aí ela, aparentemente bem fraca, eu falei: "Eu posso orar por você?". Daí ela falou: "Pode", mas muito fraca. E quando eu peguei o óleo, né, que eu carregava sempre Sim. um óleozinho, ungi a cabeça dela, orei, e imediatamente ela começou a se debater, a gritar, pedir por socorro, mas uma gritaria, assim, muito grande, assustou todo mundo no quarto, e aquela mulher fraca, ela estava totalmente transformada para uma pessoa normal, mas com muita força, se debatendo, se debatendo, se debatendo, e eu nunca tinha essa experiência. E agora? A única coisa que eu me lembrava que o meu pastor lá, ele me ensinava era o nome de Jesus. Sim. E aí eu te repreendo em nome de Jesus, agora sai, e aquela mulher foi se acalmando, de repente, eu falei no ouvido dela: "Você vai deitar agora em nome de Jesus". Pum, e ela deitou, e acalmou. Uau. E aí, o momento mais impactante foi o momento em que, eh, no ápice ali, eu era um jovem de 19 anos, então eu fui criado numa família super tranquila, nunca vivi nada muito perigoso ou que eu ouvisse algo que me abalasse. Mas no momento que eu orava por ela, naquele ênfase que ela estava dando, ela disse assim: "Eu quero te matar". E quando ela falou isso, em mim gerou algo, aquele gelo, sabe, por dentro, se eu matar. Mas aí ela continuou: "Mas eu não posso, porque tem alguém de branco ao seu lado". Uau. E aquilo me deu uma coragem Ca de ir até o final. E aí oramos ali e eu fui para casa como se eu estivesse caminhando sobre as nuvens, Não, aí é flutuar. caminhando sobre as nuvens. Flutuar. E aí quando eu cheguei A gente se sente tão forte nessa hora, né. foi muito maravilhoso. E aí quando eu cheguei na casa do meu pastor para falar para ele, foi tipo assim aquela celebração, sabe? Quando tipo assim, um homem mais velho está vendo que está acontecendo algumas coisas, e a gente, cara, a gente deu muita risada, a gente comemorou, e e aí eu continuei. E aí faltava o falar em línguas, que Eu tenho eu tenho uma experiência tão forte com isso que eu vou te contar depois. tem muita gente que não acredita nisso, Sim. e não tem problema. Mas eu queria viver o que a Bíblia dizia que era para os discípulos de Jesus. Aham. Só que isso sempre era uma coisa difícil, ninguém explica como funciona. Então como que você vai falar uma língua dos anjos ou uma língua,
E o pastor sempre dizia: "Não, quando você estiver no ápice, você vai começar a falar e pla". Só que era difícil, eu sou muito racional. Olha que eu sou racional, e não conseguia entender muito bem isso. E muitas vezes a gente ia no monte de madrugada orar e me dava um negócio assim, vinha algumas palavras na minha mente, só que eu falava: "Os caras vão achar que eu tô imitando alguém. Essa é clássica. Eles vão achar que eu tô imitando, e aí depois vai virar um problema". E eu mas vinha assim muito nítido. Ô Fer, acho que dá pra ligar essa aqui, né. Pode Vinha muito nítido esse esse desejo. falar, esse falar, e eu não simplesmente não falei. E aí beleza, os dias se passaram, só que isso estava já me deixando encucado, porque era uma coisa que estava acontecendo, né. E pô, orei por cura, aconteceu, orei por pessoas, aconteceu, e agora isso aqui não tá difícil, eu acho que não sei como vai acontecer. Sim. E aí um belo dia, eu estava dormindo, e eu sonhei que eu estava pregando numa igreja. E de repente, no ápice ali, eu comecei a falar em outras línguas. E um sonho, assim, muito real. E beleza. Só que no outro dia meu pai falou pra mim, né, ele falou: "Essa noite aí você estava igual os crentes da igreja, dormindo, começou numa falação que ninguém entendia nada". Aí eu E ele falei, católico. e ele católico. Falei: "Aconteceu". E depois ali houve todo um desenvolvimento, que daí a história é muito mais longa, né. Mas o ponto inicial disso tudo foi aí. E aí até tem uma história legal, cara, que foi muito engraçado mesmo. Porque com o tempo, assim, eu já vivi muita coisa com espíritos, né, Aham. de orar por pessoas e pessoas serem libertas. Se eu fazer um jejum, alguma coisa tipo e fazer uma oração mais forte, muitas vezes acontece alguma coisa. E esse tempo atrás a gente foi no Paraguai, na casa de uns amigos, que são paraguaios, a gente foi em 3, né, 3 amigos também. Só que eu já entendia que eles estavam querendo ir lá pra orar e tal, 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 orar, né, pra fazer todo esse movimento de libertação e coisa e tal. Eu já fui receoso, que eu já não estava mais nessa frequência, sabe. Sim, sim, sim. Aí beleza, chegamos lá, conversa vai, conversa vem, tudo muito legal, top. Aí deu tipo 10 horas da noite, eu falei: "Eu vou ir dormir antes que comece a oração, eu vou pro quarto". Aí eles conversando e eu saí. Fui lá, deitei na cama, tava lá olhando o celular, né, eu não queria participar. E de repente começaram a orar. E aí aconteceu uma manifestação. De espírito maligno? Espírito maligno, eles orando por uma pessoa lá, e a pessoa começou naquela gritaria, numa coisa muito muito diferente. Hoje eu quero mandar um recado aqui para quem está assistindo, que os filmes de terror que você assiste, eles não são qualquer coisa, eles são baseados em alguma coisa. Então, quando você vê um filme de terror, provavelmente tem acontecido aquilo lá, Com então certeza. é uma coisa, né, natural. E aí eles começaram a oração, e oração vai, e eu aqui não, assim, eu continuei, estava no Instagram, tal, 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 e nada, e nada. E aí você conhece o Edir Macedo, né, Aham. que ele fala assim: "Meu Deus!". E aí beleza, né, oração vai e nada, nada do espírito. E se Ó, debater estava também. uma guerra ali tremenda, né, Aham. dos meus amigos com aquela situação. Aí, de repente, eu escutei um dos meus amigos falar assim, mas gritar assim: "Meu Deus!". Igual Edir Macedo. Aí eu falei: "Não deu no nome dele, agora ele tá imitando o Edir Macedo". Tá chamando o homem. Aí quando eu dei esse grito, eu falei: "Vixe, Não, é virou estamos perdendo a guerra". não, certeza, Aí eu fui lá, a gente orou, e cara, é incrível. Orei pela mulher e pedi pra ela: "O que que você vê no meu", que foi a mesma coisa que eu perguntei pra primeira mulher lá atrás. sim, há muitos anos Muitos atrás. anos atrás, que foi uma coisa que eu não sei porque eu pergunto, mas enfim, na hora ali eu perguntei. Lá atrás eu perguntei para aquela mulher, e eu perguntei: "O que você vê nos meus olhos, né?". Falou: "Vejo fogo". Lá atrás. E agora, a mesma situação, orando pelaquela moça e tal, tal. Quando ela ficou meio sã, eu falei: "O que que você vê nos meus olhos?". Aí ela começou a ver coisas que ela tinha vivido, sofrido, e aí eu continuei a oração, tal, tal, tal. Depois ela tomou um banho, porque tem muita coisa também que não adianta a gente ficar amarrando. Não.
tem muita coisa que é orar, não precisa de gritaria, não precisa de muita coisa. Sim, A autoridade está no nome de Jesus. sim. E aí ela foi lá, tomou um banho e, enfim, deu tudo certo. Mas o adentro dessa história é o meu amigo, que quando ele gritou: "Meu Deus!", eu falei: "Nossa, agora ele incorporou Edir Macedo". Não tá dando certo Jesus, vamos pro Edir Macedo. O cara é tradicional, né, no Vai fazer o quê, cara? aí deu tudo certo, graças a Deus, né, nessa história. Mas essa foi a jornada, né. E aí eu tive vários sonhos também, que são sonhos que é difícil eu hoje dizer assim: "Não tem como eu estar no caminho de Cristo". Sim. Então eu tive vários sonhos, assim, que o primeiro deles lá no início também, que estava nessa frequência muito de buscar, e eu jogava muito videogame na época, né. Hoje eu jogo menos, mas na época eu jogava muito. E a forma que Deus se comunicou comigo através de sonhos foi através de um como se fosse um cenário de videogame, Sério? aonde eu não conseguia passar algumas fases, assim. Eu ia e não passava, e de repente eu ouvia uma voz e dizia: "Faz isso". Eu fazia e eu passava. Assim foi uma, 2, 3. No final, eu já estava num lugar, assim, cara, muito bonito, parece de filme, assim, tipo essas montanhas aqui, um lugar perfeito. Eu não via ninguém, só via a paisagem e via que eu estava ali. Mas aí veio a seguinte pergunta, até ali, né, eu tinha passado todas as fases, mas aí veio a seguinte pergunta: a próxima fase, por pregar o evangelho, você pode perder a sua vida. Você aceita? Cara, E me deu um medo, assim, profundo, sim, mais uma vez. Porque a minha vida, a gente nunca pensou em algo diferente, vida terrena e tal. E aí me deu aquele medo, mas imediatamente eu falei: "Ah, eu aceito". E aí quando eu falei: "Eu aceito", acabou o sono, o sonho. Então esse é um dos sonhos que é muito claro para mim, assim, dentro de mim hoje, né. E às vezes a gente pensa que é perder a vida no sentido, físico, né, "Ah, morri, pregando o evangelho", mas às vezes talvez eu não vou fazer o que todo mundo faz. sim, Talvez eu não vou ter o tempo que todo mundo tem para desfrutar de alguma coisa. Eu não perdi a minha vida física. sim. E o que que você entende por perder a vida? Quem ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. O que que você entende disso? Então esse é o principal ponto, né. Eh, Perder a vida é perder todas as minhas convicções, todas as minhas crenças. Boa, boa. Então, Eu acredito nisso. é perder isso, cara. É difícil você dizer que perde Jesus foi muito claro, né: "Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me". Então é natural que para seguir a Cristo, eu não posso carregar a minha mochila, eu preciso carregar a cruz. Sim. Na minha mochila pode ter muita coisa boa, pode ter coisa legal, como me transmitir mensagens passadas bacana, mas para seguir a Cristo é cruz. Sabe o que que eu entendo sobre tome a tua cruz e siga-me? Eu vou falar a minha convicção e o que eu tenho aprendido, sabe? O caminho da crucificação, qual foi o caminho da crucificação? Foi um caminho de humilhação, de rejeição, de desprezo, de exposição. E obviamente, o tomar a cruz hoje a gente não carrega ela fisicamente, mas eu entendo que é independente da rejeição, independente do desprezo, independente da humilhação, quando a gente passa por esse caminho, lá na cruz tem vitória. Lá na cruz tem tudo que a gente precisa, porque esse foi o caminho dele. Negue-se a si mesmo, ele teve que negar a si mesmo, porque ele era filho de Deus. Uma palavra dele e todos os soldados romanos simplesmente evaporariam. Uma palavra dele, ele descia da cruz e resolvia tudo com Pilatos. Mas ele negou a si mesmo. Ele negou a sua forma de Deus e se deu como homem. Então eu entendo que tomar a cruz é esse o caminho que ele fez. Ele nega suas convicções, ele nega a sua natureza divina e ele é humilhado, rejeitado, desprezado, mas nesse caminho é o caminho que ele nos convida a trilhar.
Porque é isso que nós vamos passar quando a gente quiser perder a nossa vida para ganhar essa vida dele. Eu entendo dessa forma. Perfeito. Eu entendo dessa forma. Eu não entendo da forma que eu preciso perder coisas, perder pessoas, perder situações. Eu não vejo dessa forma. E talvez por muitas vezes a gente foi ensinado assim, né? Ah, até a respeito de bens materiais, de amizades. Quantas amizades que a gente pensava, amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Oh, eu não posso ter amizade com pessoas do mundo. E hoje eu vejo completamente o contrário. Eu falo, cara, eu sou sal e luz. Eu vou influenciar essa pessoa. Se eu não estiver na vida dela, ela vai ser influenciada por pessoas que muitas vezes não conhecem esse caminho. E eu vejo dessa forma. Eu não sei como que você vê isso. Que você vê? Se negar a si mesmo, tomar a cruz? Você acredita que é só sofrimento? O que você vê, assim? Qual que é a sua visão disso? O negar a si mesmo, eu acho que o ponto mais ápice é isso, é negar as suas convicções, Boa. né. Eh, o Senhor ele vai ao longo da Bíblia, ele vai ter vários homens que foram prósperos, que eram servos de Deus. Sim. Então, eu acredito que quando nós nos dispomos a tirar as nossas vestes para realmente vestir algo novo que vem do Senhor, aí sim tudo muda. Então hoje, talvez o que muito acontece, beleza, eu quero seguir Cristo, mas eu não quero negar a minha convicção. É. Tem O que eu problema. aprendi, o que é tradicional na minha família, a forma de fazer as coisas. Cara, quantos lares que hoje talvez não sejam governados pelo Senhor, dos cristãos mesmo, por conta de convicções. Exatamente. Nasci assim, vou morrer assim. Quantos? Quantos casamentos que estão se destruindo simplesmente porque o homem não tá no seu papel, a mulher não tá no seu papel. E também muito vai porque, a Bíblia por si só, ela já nos dá essa convicção também de identidade em Cristo. Sim, boa. Porém, muitas pessoas foram criadas em contextos que foram gerando traumas e dificuldades. Completamente. Então, a grande dificuldade de muitas pessoas é essa também. Sim. Então, ela até vê que ela é filha, que Deus escolheu ela antes da fundação do mundo, que Deus opera através Ela teve dela, experiências, ela teve experiências, mas a tem algo que a bloqueia. tantas coisas que ela viveu, Caraca. ela acaba não permitindo viver o que Deus realmente tem para ela. Então, Isso é também verdade. vai mais uma dica para as pessoas que nos assistem. Cuide das suas emoções, busque o Senhor, procure entender o que a palavra diz sobre você. Eu acho que isso é muito importante. Não basta a gente ser bitolado, porque no passado eu era bitolado. Todos nós. Era aquilo e aquilo e aquilo, mas o passar do tempo foi me mostrando muitas coisas diferentes, que me tiraram de um lugar onde eu estava sendo escravizado. Totalmente. E a gente vai ver os discípulos pregando a mesma mensagem, os fariseus colocando peso, 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 e a gente vai ver os discípulos dizendo: mas vocês colocam peso sobre eles, mas vocês mesmos não Não consegue, carregam. não aguento. E os únicos momentos em que Jesus combate alguém é os fariseus. Os fariseus. É os que diziam ser mestres da lei, terem a verdade embaixo dos braços e, na verdade, eles eram só aparência. E é interessante que você tocou nisso aí, sobre os bloqueios. Eh, Você entende hoje, de um modo geral, que as igrejas se preocupam com isso? De forma institucional falando. Igreja sou eu, igreja é você, né? Mas as instituições religiosas, seja de vertente cristã ou católica, elas se preocupam com isso? Elas entenderam isso? De um modo geral, ainda estão muito fechadas? Sim, eu acho que, num modo geral, uma porcentagem Pequena, né? bem pequena, porque eu preciso do Ian aqui eufórico de alguma forma. É, né? Se eu tiver a minha igreja, né, exemplos, eu preciso firmar o Ian dentro da minha denominação. Da minha forma de enxergar as coisas, na minha agenda. Dificilmente você vai ver algum pregador, eu não estou generalizando, tá? Sim, sim. Que a gente vê, eu já vivi muita coisa sobre isso, sobre
Deus ter uma palavra para você. Eu já vi muitas pessoas entregarem uma palavra e mudarem um roteiro geral de uma vida, mas que não era o que realmente a Bíblia dizia. Verdade. Mas, para ter uma euforia e a gente ter um número de pessoas que continuem nessa caminhada, a gente vai jogando as migalhas, Uau, as é forte. migalhas. A gente não alimenta as pessoas com o pão da vida. Muitas vezes são com migalhas. Migalhas. Migalhas de que é isso, é aquilo. E você dificilmente vê um homem que entrega uma palavra dizer: "Irmão, eu posso estar errado, mas a palavra vai te dar essa clareza do que eu estou te falando". Sim. Então, a Bíblia nos ensina a fazer um crivo sobre as palavras que a gente ouve, porque às vezes o Senhor quer nos transformar, e a palavra que a gente recebe é: "Você é um profeta de todas as nações da terra", cara. É E verdade. não que seja errado, mas talvez hoje a palavra não seria essa para você. E quantos que receberam essa palavra e não eram do Senhor? Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas se frustraram pela religiosidade? Quantas pessoas foram iludidas por uma palavra? Quando era para se chorar e rasgar as vestes, eles estavam celebrando e comemorando por algo que nunca viria. Comamos e bebamos. Eu tenho esse versículo muito forte, sabe? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí você fala assim, mas eu não. As igrejas não vivem assim, as pessoas não vivem assim. Ah, não? Então por que que eh, as famílias estão sendo destruídas de dentro para fora? De dentro para fora. Que muitas vezes isso é uma É uma realidade. realidade. Eu falo pra você, hoje eu não congrego e eu não sou anti-igreja, eu não Né, sou. desigrejado. Não, eu não sou essa galera aí que existe, não sou. Eu só estou em Toledo há pouco tempo e não tô em É, nenhuma denominação. no 880 você, cara, tá errado. No 880, né. No 880. Você vai pegar a galera do radicalismo que, cara, já era pra você. É verdade. E você vai pegar os outros que vão falar: "Não, é isso É mesmo". isso mesmo, Ian, segue firme aí, É. nenhuma igreja presta, só eu que presto. Mas, assim, hoje eu não tô em nenhuma denominação, mas porque eu tenho uma convicção sobre isso, sabe. Eu eu acredito que a minha casa é uma igreja. E eu sou um cara antissistema. E não é antissistema religioso, eu sou antissistema em tudo. Meus filhos não vão pra escola, não sei se você sabe. Sim, sim. Eu sou antissistema de verdade. Que tem muita gente que fala: "Ah, eu sou antissistema. Ah, não, eu não acredito em nada que vem do sistema", mas o filho tá na escola e você tá inserido no sistema. Eu não, eu sou antissistema mesmo. Tanto é que meu capital não tá em nenhum banco, pra você ter uma noção. Meu dinheiro não tá em Tá em nenhum. casa, enterrado. É. Tá igual o Pablo Escobar, né. Meus filhos não vão pra escola. Assim, eu acredito que existem sistemas que foram montados pra acabar com as pessoas, acabar com a família. E não, eu não considero que as instituições religiosas são, mas a partir do momento que, eu não olho pra dentro e eu fico olhando sempre pra fora, eu tô mostrando e eu tô vivendo um sistema que tá me corrompendo dentro de casa. Eu acredito que o meu culto, ele é dentro da minha casa. Eu acredito tanto nisso que quando eu tô sentado na mesa, eu acredito que eu tô prestando um culto com os meus filhos e com a minha esposa. E eu vou ousar dizer o que eu vou falar agora, eu acredito quando eu tô no quarto com a minha esposa, no momento sexual, eu tô prestando um culto ao Senhor. Aí quem ouve isso fala: "Cara, isso é loucura". Se fizer o corte, é polêmica. Mas eu acredito verdadeiramente que quando eu estou com a minha esposa numa relação sexual, eu E estou prestando existe culto isso. ao Senhor. Ele criou isso. Ele criou o prazer. Ele criou o meu corpo e criou o dela. Então eu sempre acredito que é de dentro pra fora. Entende? Exato, É a minha visão. exatamente. E eu poderia ir pra uma igreja hoje e servir numa igreja porque eu sou muito livre pra isso. Mas eu já acredito que eu já estou servindo a igreja de Cristo. É uma visão minha.
Só minha. E eu respeito as pessoas, tipo assim, todo mundo tem que ser assim? Não, não. Mas hoje eu acredito que existem muito mais pessoas pelo viés social e pelo viés emocional dentro das instituições religiosas do que pelo viés espiritual. Eu não sei se você tem essa visão. Se é muito mais pelo pertencer social, é muito mais suprir um vazio emocional de estar ali, de se sentir amado, do que propriamente entender o lado espiritual disso. Como você vê isso? Eu vejo assim que o que as pessoas precisam hoje é serem livres. Livres no sentido de fazer algo convictas, no que a palavra diz. E não baseada em expectativas sobre estrutura, sobre pessoas, Muito bom. sobre cargos, porque, se você for levar afinco, talvez você transforme a igreja em uma empresa. Que eu quero ir, eu quero começar a pregar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero e você se torna o cara do fazer. Do fazer. E quando o fazer toma o lugar de ser, Ai. meu amigo, você faz de tudo, mas você não deixa de fazer. Então pode estar tudo errado em casa, eu preciso fazer. É, esquece o ser. Quebrei o pau aqui com a mulher, tá tudo dando errado aqui em casa, mas hoje é dia de servir, então eu preciso ir para a igreja. Que servir. Você entende? Perfe Então, o movimento hoje que a gente criou ali na Dolce, ele é um movimento diferente. Diferente, nossa, até arrepia. Eu amo aquela célula. Ele é Ali é a minha igreja. ele é Eu diferente não sou desigrejado não. A célula Dolce é a minha igreja. ele é diferente, principalmente por quê? Porque a ideia inicial era apenas compartilhar uma palavra, sem louvores emocionais, sem movimento emocional, sem nada. Porque Então a espiritualidade não carece disso. Tem um momento de tratar as emoções. o chamado realmente para essa célula é para as pessoas ouvirem o que o Senhor quer dizer. É terem uma experiência com um Cristo verdadeiro. Não que os outros lugares não tenham, Sim, sim. mas é tão rústico a coisa que é uma palavra compartilhada. É um texto lido, uma palavra, e as pessoas não têm aquele momento de o louvor de repente tomar conta das emoções, e aí, olha, Deus está falando comigo. Irmão, Deus vai falar com você ali na palavra. E olha que eu Isso é sou muito bem forte. profético, eu sou profético pra caramba, mas o tempo passou e eu percebi que tem coisas que é palavra, Que é palavra. não Concordo. adianta. Não adianta eu chegar numa célula e profetizar um monte de coisa pra você que é pra agradar você, não, a célula ela vai te apontar pra um caminho. Cara, isso é muito forte. E eu vou falar uma coisa pra você. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que Deus fala nos conselhos, Deus fala num café entre duas pessoas em comunhão, Deus fala numa conversa despretensiosa. Eu não preciso simplesmente começar a orar em línguas, me emocionar pra Deus falar. Eu acredito que Deus fala aqui, ó. Eu acredito nisso. E aí sabe qual é o momento ápice da célula? É sempre o compartilhar. A palavra vem, você traz a palavra lá e pá, é abençoado. Maravilha. Mas e o compartilhar? Gente, o que acontece no compartilhar é absurdo. É um absurdo, porque sabe o que acontece no compartilhar? Não tem o Ian empresário. Não tem. Não tem o Ian que vocês estão vendo que tem uma boa comunicação. Ó, legal, tem um sorriso bonito. Não tem esse Ian lá. Lá é o seguinte, meu Deus, era exatamente o que eu precisava ouvir do Senhor. Cara, isso aqui tocou em mim aqui. Cara, preciso observar isso aqui. E eu amo isso. Eu amo quando as pessoas podem ser quem elas são, porque é isso que a palavra faz. Ela te veste de saco e cinza e você é aquilo. Pó. Pó. E as pessoas às vezes pensam que: "Pô, Deus me escolheu para ser protagonista de um projeto", mas é totalmente diferente, cara. Porque a célula, ela é mais um tratar de Deus, muitas vezes comigo, do que com as pessoas. Totalmente. Então, assim,
as pessoas às vezes se deslumbram, e por isso que eu falo que o id ele é importante, independente qual o seu nível, ide, Ide, ide. porque o tratar do Senhor ele vai acontecer na tua disposição. Isso é Então a célula super a favor. aconteceu num momento muito difícil da minha vida, um momento bem complicado, e quando eu tive isso falou muito forte comigo dentro da minha cabeça, da minha mente, eu falei: "Cara, é coisa da minha cabeça, não pode". Mas como que é coisa de alguém, vai contra a lógica humana. Todos os sábados, 8 horas da manhã, Que coisa. conversar com um monte de pessoas jovens. Olha a responsabilidade, olha o compromisso, e é totalmente na minha contramão de lógica, porque, poxa, cara, eu já tô cheio de problema, cara, eu tô passando por um monte de dificuldade, de repente, eu pensei: "É coisa da minha cabeça". Mas mesmo assim, porque eu já tinha, tido essa mesma percepção numa outra vez, porque Deus já havia falado comigo. E aí eu e o Fer, a gente tinha conversado, mas ficou por aquilo. Eu não estava muito afim de me comprometer e talvez ele não era o momento para ele, morreu ali. E olha que inusitado, essa história eu sempre conto, porque foi o início da célula foi o mais improvável possível. Porque eu querendo ou não ainda sou tímido, assim. Se eu chegar num lugar e eu não conheço as pessoas, Eu não consigo conceber isso. eu não consigo chegar conversando, não tem assunto, e às vezes eu tenho aquela cota, né, de socialização, então Sim. e aí eu cheguei na loja e não tinha ninguém que eu conhecia, ninguém. E só tinha o Corrêa, né, o Gabi Corrêa. E cara, eu não conhecia ele, e ele também já era mais, eh Reservado. reservado. E cara, eu falei: "E agora? Preciso conversar, né". Aprendi isso em casa, né, quando você vai a algum lugar, cara, boas práticas, né. E aí eu falei: "O que que eu vou falar com esse cara?". Tá só vocês 2? Eu e ele e mais a outra moça que trabalhava antigamente lá. E eu falei: "O que que eu vou falar com ele?". E eu me lembrei que eu ouvi de relance alguma vez, ele falando sobre hip hop, rap, alguma coisa do tipo. E aí espontaneamente eu falei: "Cara, você viu aquela letra de rap, cara?". E aí a gente começou numa história de rap, e aí de repente já começamos a dar um ênfase na letra, que os raps falavam de Jesus, de uma realidade muito boa. E aí de repente a moça veio e ela começou a falar sobre tem curiosidade sobre a morte, sobre não sei o quê, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá. Por fim, a gente falou: "Vamos começar a célula? Eu acho que é o momento". 2 caras reservados Caraca. entenderam que era o momento de começar uma célula. Aí a gente chamou o Fer lá em cima, na hora, e aí a gente deu o pontapé da célula. E olha que nesse meio termo eu já uma vez, quando as coisas estavam indo, eu falei: "Senhor, se for algo da minha cabeça, que termine naturalmente, que todo mundo siga um caminho e tá tudo certo. Não era algo da tua cabeça. Agora, se não for da minha cabeça, que isso comece a multiplicar". Uau. E aí hoje você vê como é que tá, né. A gente Lotado. tem quantos pregadores lá? Ixi. Pregadores na bala da agulha. Boa. Então eu ainda acredito que a gente vai ver um tempo de várias células espalhadas Vai. pela Vai cidade, multiplicar. de pessoas que não são cristãs, Sim, porque esse é o meu alvo. sim. O meu alvo não é para pregar para o cara que, pô, já conhece a Bíblia de cor e salteado. Esse cara, ele tem que ser incendiado. Aliás, vou até fazer um parênteses aqui. Incendiado não, ele tem que ser desbloqueado. O problema dele não é espiritual, o problema dele é emocional. Porque o cara tá todo domingo na igreja e ele passa a semana inteira sem falar nada pra ninguém. Esse cara tem um problema emocional. Que problema é esse? Autoimagem, comunicação, oratória. O problema dele é emocional. É técnico emocional. Só isso. Porque não é espiritual. Não é espiritual. E esse é um chamado pra todo mundo. E esse virou o meu alvo, né, que também foi um outro sonho que eu tive, com agora mais para diante, né, dos meus anos de idade. Eu sonhei que eu estava olha que incrível isso aqui é É o incrível, da arquibancada? é o da arquibancada. Conta. Esse aqui é Essa é incrível. muito boa. O primeiro dia eu tive um sonho que eu estava pregando numa igreja, que eu ia pregar, né, e toda hora que eu ia pregar, acontecia uma apresentação de vídeo.
Então, quando eu ia de novo, mais uma vez, e mais uma vez. Aconteceu várias vezes até que eu consegui pregar e beleza. Aí, no outro dia, eu acordei encucado com aquilo, né? Eu falei, nossa, mas não entendi nada desse sonho. Nada, nada, nada. Um sonho meio estranho, beleza, né? O que será que o senhor quer falar comigo nesse sonho? Mas, enfim, fui trabalhar e aí fui dormir novamente nesse novo dia. E aí eu tive outro sonho. E aí era totalmente diferente. Era como se fosse numa quadra, uma arquibancada com muitas pessoas e a pregação fluindo, 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 uma coisa assim muito, muito bonita de se ver acontecendo, um mover de Deus. E aí, de repente, quando eu finalizei a mensagem, eu falei pro rapaz que estava dirigindo, né, todo aquele movimento, falei, agora vamos orar pelos jovens, pelas crianças, pelas pessoas que não estão aqui. Aí ele falou, elas estão aqui do lado, mas elas não vão vir. Eu falei, mas por quê? Porque elas estão ou se drogando ou vão se drogar. Não. E aí, automático, veio mais uma vez aquela voz inconfundível. Se elas não vêm até você, você vai até elas. E aí, quando eu fui até essa quadra, tinha muita gente. Muita, 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 muita gente. E o sonho acabou. Caraca. E aí eu entendi mais uma vez esse id. Então, é natural isso. Chamado. Eu nesses últimos tempos, né, porque a gente fica muitas vezes redutivo por causa que você é um profissional, por causa que muitas vezes você melhorou um pouco na vida e de repente o carro passa a ter mais valor do que as coisas simples que antes você fazia. Até poucos dias atrás, eu estava meditando, orando e eu caí em prantos. Num momento de oração, de intimidade com o Senhor, eu caí em prantos porque eu parei para observar como estava o meu caminho. E realmente era um caminho onde que os carros e cavalos tinham mais valor. Caraca. E aí foi aquele louvor que eu te mostrei. Ofenda-me, para que eu possa te conhecer. Eu fui para a célula, ninguém viu, mas eu cheguei na célula chorando, porque eu chorei em casa, fui ouvindo o louvor e falei, Senhor, me ofenda, para que realmente eu te conheça. Uau. E esse é o louvor da minha vida. É o louvor do Alessandro Vilas Boas, quero conhecer Jesus. Porque, cara, por muitas vezes o nosso orgulho nos tira de jardim, cara. Tia. Nos tira da presença. E eu não posso queimar essa vida distante do Senhor. Eu não posso queimar essa vida com uma vida sem propósito. Então, de tempo em tempo, eu acredito que o Senhor ele nos move para esse lugar. Para o lugar onde a gente precisa realmente tirar as vestes que não são minhas e aceitar o chamado de Cristo. Então, lá atrás, quando eu encontrei Cristo, eu era o cara que queria viver o propósito de Deus. E talvez quem está nos assistindo também era igual eu. Queria viver o chamado de Cristo, queria viver uma vida com propósito, mas hoje se encontra mais distante que talvez o filho pródigo, muito mais longe. Mas ainda dá tempo de você voltar. Dá tempo de você aceitar o chamado de Cristo e retornar para a casa do Pai. E realmente fazer tudo diferente. Não como a gente pensa, Sim. mas como de fato o Senhor quer. Então o Senhor nos chama para esse ambiente. O ambiente onde que nós não somos trocados pelas circunstâncias. Nós não somos trocados pelo erro que aconteceu hoje. Pela performance. Então a célula é muito sobre isso. É sobre aquilo que o Senhor realmente quer fazer. Quer fazer de jovens homens de propósito, maridos de propósito. É fazer de homens homens de verdade. Sim. Que tem falhas, cara. Que erram. Que briga com a esposa, chega numa célula e fala, cara, eu quebrei o pau com a minha esposa, bicho. E agora? E é assim que acontece. Lá na célula. E agora? E agora, irmão? Você vai fazer o que a Bíblia diz. Humildade. Você vai se arrepender, você vai pedir perdão para sua esposa, vai orar junto com ela e seguir em frente. Até eu tava brincando com o Luan, isso aqui também é engraçado. Sábado você tava, né? Tá. E ele começou a falar, né, que ele teve alguns problemas e tal, né? Ele comentou Mas comigo. eu tenho esse lado também, né? Eu sou um cara que Eu vi. sou tímido, Eu vi no final. mas se eu tenho confiança com alguém, eu brinco bastante, né? Então não teve jeito.
Ele falou pra mim: "Ah, eu fui estacionar o carro e, cara, pegou no meio-fio", e eu falei: "Irmão, isso aí não é problema do diabo. Isso aí é o teu bracinho que tá curto". Eu dei sabe que eu dei uma resposta pra ele também? Aí eu falei: "Ó, irmão, desculpa, mas aí não. Não, não vem com essa, né. Aí você que errou o cálculo e tá tudo certo". É, eu vi, eu vi. Eu dei uma resposta, pra ele. Se ele estiver assistindo, tamo junto. Sábado tamo Não, ele sabe, né, que isso aqui é uma grande brincadeira, né. sim, sim. Ele é um menino abençoado demais. Mas eu acredito muito que, nos lugares em que foram as nossas maiores batalhas, eu falei isso terça-feira, é exatamente onde Deus quer nos tratar pra nos forjar naquilo, sabe. Sem dúvida. E pegando o gancho da história do Luan e tal, ele comentou: "Pô, aconteceu isso uma vez, aconteceu segunda vez, tal". E eu falei uma coisa pra ele que eu ouvi lá atrás, sabe, e eu acho que serviu muito pra mim. Eu falei: "Você vai orar ao Senhor e vai falar assim: 'Senhor, pode levar o carro, pode levar o carro'". E ele ficou olhando pra mim assim, tipo: "Vou orar assim?" Falei: "Vai, vai. Quem é você sem o carro? Quem é você sem esse carro? Quem é você sem a conta cheia? Quem é você? Quem é você quebrado? Quem é você, cara?". E é para esse ambiente que corriqueiramente nós precisamos passar. E eu acho que esse é um chamado de Jesus pra todo mundo. Quem é você no vale de ossos secos? Quem é você sem os méritos? Quem é você sem o dinheiro? Quem é você sem as coisas dando certo? Quem é você no caminho que Jesus passou? Sendo rejeitado, sendo desprezado, sendo humilhado. Será que você pega a cruz ou será que você joga a cruz? Eu acho que isso é um ponto chave. E eu acredito muito que é depois desse ponto que Deus nos mostra. É a partir desse ponto que a gente consegue manifestar o reino de Deus na terra, começando pela nossa casa. É a partir desse ponto que a gente abre a boca e ele confirma fluindo rios de águas da vida. Eu acho que é esse ponto. O ponto em que você tem tudo pra jogar a cruz fora e você pega ela e fala: "Eu vou passar por esse caminho. Eu vou ser rejeitado, eu vou ser desprezado, mas eu sei que eu sou". E isso não é uma punição, né, Não. é apenas o reflexo de toda uma construção que talvez você construiu errado. Sim. Então quando o Senhor nos encontra, é muito sobre isso, tudo muda. É para te trazer para um novo lugar, Outro lugar. uma nova veste, uma nova perspectiva. E isso não é que nem eu sempre falo, você vai continuar tendo luta igual, Sim. você vai continuar tendo as mesmas batalhas, só que você não é mais o mesmo. É, isso muda tudo, né. Então, quem tem problema com bebida vai continuar tendo, cara. E aí? É. Cristo te fortalecerá para que você vença, mas também você precisa estar disposto. E eu acho que esse estar disposto é muitas vezes entender os gatilhos. Aí entra mais um ponto, aquele ponto que a gente já tinha conversado. As pessoas precisam se permitir. Eu, por exemplo, eu fui, como é que eu posso dizer? Dá para se dizer doutrinado por uma criação mais machista. Uhum. Homem não chora, cara. Homem tem que fazer o que precisa ser feito. Fez alguma besteira? Casa. Fez isso, assuma suas responsabilidades. E quando você faz isso, você começa a carregar uma carga que talvez com o tempo você não vai mais conseguir suportar. Não. E aí, quando você está com Cristo e não entende de fato a mensagem, não cuida da sua mente, não abre o seu coração para isso, cara, dificilmente você vai ter uma mente renovada. Falou tudo. Porque eu era muito sistemático em relação a PNL. Achava muito, isso é besteira, mano. Isso é loucura. Isso é loucura. E eu fiz várias. Eu fiz, mas quando chegava o ponto de você visualizar as coisas, eu
Ah, mano, eu não acredito nisso. Mas as coisas precisam ser colocadas no lugar, Sim. para que você consiga entender quem realmente você é e o que o Senhor tem sobre você. Sabe uma coisa legal disso? É que muita gente questiona esse trabalho e geralmente eles dizem assim: "Ah, mas isso é coisa nova. Não existia isso há 300 anos atrás, então isso é invenção humana". E eu tenho uma resposta para isso. Deus manda o remédio certo para a geração certa. Hoje, o índice de pessoas ansiosas, depressivas e suicídios é absurdamente alto. O problema da nação não é espiritual mais. Não é só espiritual. E aí não adianta a gente sair falando que é o diabo, é o diabo, é o diabo. Irmão, às vezes não tem nada, cara. É É, emocional. falta a parte emocional, a parte física. Tá faltando um monte de coisa, cara. E aí a gente culpa para, digamos assim, se Terceirizado. desprender de uma responsabilidade que muitas vezes é nossa. E aí, olha que interessante. Entender a mente humana como ela é entendida hoje pela neurociência, pela programação neurolinguística, que é a PNL, é o caminho para se combater, muitas vezes, esses vícios emocionais que outrora não existiam. Não existia. Você acha que há 200 anos atrás, sem celular, sem TV, as pessoas a massa da população era ansiosa? Não, era um ou outro com transtorno. Hoje não é um ou outro, hoje é um ou outro que tá bem. E aí Deus manda o remédio certo, Deus manda o conhecimento certo, a medicina certa para combater esses problemas. Cara, o que que isso aqui faz estando você ligado nisso 8, 10 horas por dia que nós ficamos? A medicina já provou. Chama-se cérebro podre. Já viu essa expressão? Cérebro podre? Não, eu não É uma expressão que uma universidade americana, eu só não tô lembrando o termo em inglês, mas é cérebro podre. Ou seja, já se identificou que a dopamina que vem daqui está apodrecendo o cérebro humano. Ou seja, por quê? Porque existe um vazio emocional tentando ser preenchido com isso. E aí o cuidado de Deus é, ele manda e avança a ciência, ele manda e avança o conhecimento sobre a mente, e as pessoas falam o quê? Não, é papo de coach. E elas continuam doentes. E elas se escondem através dos vícios, elas se escondem através da religião delas, foi o que você comentou. Elas se escondem através, aí a minha crítica às instituições e às agendas e o calendário massivo institucional religioso. E a família em casa? E o casamento em casa? E as crianças em casa? Entende? E é interessante você tocar nesse ponto. porque é uma realidade atual. Completamente. Atual. Então, eh, ser encontrado por Cristo é ter uma mente renovada. Uma mente renovada, ela entende o que é essencial para se viver. Uma mente renovada, ela não permite que o Gustavo sistemático continue sendo sistemático. Sua mente não está renovada, Gustavo. Cristo renovou sua mente, cara. Viver em novidade de vida. Você não quer viver o novo de Deus? E aí é muito sobre isso, sobre uma realidade que as pessoas muitas vezes não querem abrir mão da sua convicção. E agora eu estou num movimento legal, agora eu sou cristão, agora eu sou evangélico. Tem muito isso. E aí muitas pessoas se frustram porque, cara, não existe evangélico, cara, existe discípulo de Jesus. É boa, é verdade. Não existe isso, cara. Aliás, evangelho, a palavra evangelho, significa boas novas, boas notícias. Se você é um evangélico, você fala, eu sou evangélico. Então, no mínimo, você é um mensageiro. A E pessoa não sabe nem o que significa a palavra. e muito cabe-se por quê? Porque a Bíblia, ela muitas vezes se tornou um amuleto na vida das pessoas. Vamos ver. A primeira coisa que eu fiz quando Cristo me encontrou era entender, era conhecer. E aonde eu ia conhecer Ele? Não era ouvindo as pessoas me dizer, era mergulhando na palavra. Então eu lia muito.
lia muito, escrevia muito, anotava muito. Eu tenho até hoje a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia que eu comprei, que era a Bíblia do pregador. Ai, que legal. Eu tinha essa convicção. Essa era uma única convicção. Quando eu ouvi alguém dizer que Deus tinha um propósito na minha vida, e depois alguém disse: "Você é um pregador do evangelho". E eu tomei isso para mim. Essa mensagem eu precisava transmiti-la de alguma forma. Então, para a gente viver as coisas que Deus tem, no mínimo a gente precisa conhecer um pouquinho dele. Levantar a mão e dizer: "Eu aceito", é fácil. É fácil. Agora virar a face é difícil. É difícil. Andar mais uma milha é É difícil. difícil. Nossa, aí você pegou forte, hein. Andar mais uma milha. Porque é isso. E aí quando eu falo que a célula ela fala mais comigo do que com as próprias pessoas, é porque muitas vezes, o Senhor me leva para o mais profundo. Muitas vezes eu acompanhei as pessoas, em culto, por exemplo: "Vamos para a igreja", "Cara, eu vou com você". Eu não estava nem um pouco com vontade de ir. Eu nem queria estar lá. Mas ser discípulo de Cristo é isso, é vida na vida, é caminhar mais uma milha. "Ah, dá, me empresta esse boné?" Ele é seu. O seu. E eu acho que aí é o que pesa muito, né, nesse evangelho de hoje. Porque é bonito, cara, é bonito a gente ser evangélico, é bonito muitas coisas, mas o estar disposto. Eu ouvi algo esses dias muito legal, que foi assim: a história de Samuel muda quando ele se coloca à disposição. Uau, é verdade. Ele ouve chamar e vai até Eli. Ele ouve chamar e vai até Eli mais uma vez. Mas na última vez, quando ele se coloca à disposição, o Senhor fala com ele. Tudo muda. Então, se Deus não fala com você, é porque talvez Tem barreira, nem me coloquei à disposição do Senhor. tem barreiras. Caraca, isso é forte, hein. E às vezes a gente tá tão perto das respostas, né, tão perto das respostas e são as nossas convicções. Eu volto para aquilo que você falou. E aí é que tá um negócio legal também, é que a gente vai criando essa a vida na vida, e a gente joga o futebolzinho, né. Sim, Então no futebol a gente já vira um pouco mais competitivo, sim, e eu por várias vezes, quando eu me tornava muito competitivo, eu olhava para o Gabriel estava olhando para mim, eu falava: "Opa, eu tô tendo uma atitude que não é minha". Então você percebe que a vida na vida, ela sempre vai te trazer para a realidade de Cristo? nossa, totalmente. Porque o Gustavo, quando jogava futebol, era um Gustavo explosivo, era um Gustavo que brigava, era um Gustavo. Hoje eu melhorei bastante, né? Mas eu era muito mais. E quando o velho homem tenta governar ambientes que antes ele governava, se você não tiver em Cristo ou com pessoas que estão no mesmo propósito, você vai deixar o velho homem governar novamente. Vai. E aí, cara, foi sensacional. Aquilo foi uma aula pra mim. Eu saí do jogo, ainda você não estava jogando lá. E quando eu saí do jogo, eu estava refletindo sobre isso. Eu até falei pra ele: "Cara, obrigado. Obrigado, e sempre faça isso. Quando você vê que eu vou me exceder, cara, chama minha atenção". Ai, que legal. Porque é o contrário. A religião, ela faz diferente. Se o Ian errar, cara, tá vendo lá, ó? Errou. Ó lá. Agora o evangelho de Cristo, ele é diferente. Diferente. Pedro está tendo uma atitude totalmente contraditória em meio aos fariseus e aos gentios. Então Paulo chega e aí a gente sabe que há ali uma discussão, papapá, 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 e todo mundo se resolve. Porque isso é o evangelho. É vida na vida. Vida na vida. Então quer dizer que eu sou seu parceiro na parte boa, mas quando eu vejo que você está errado, opa, vai sozinho porque eu não faço parte dessa tua linha de pensamento. Ou seja, quando a pessoa mais precisa de você, você não tá lá. Pra estender a mão, Exatamente. pra socorrer, pra dar uma palavra. Exatamente, cara. Eu no passado, eu ficava receoso com isso, mas o Senhor com o passar dos anos, ele vai nos tratando, Vai tratar. e quando a gente cria, por exemplo, essa célula tem muitos amigos e tal, que eu sempre falo: "Cara, se você vê eu me excedendo ou fazendo algo, cara, fala pra mim,
não deixa eu continuar. E eu, teoricamente, sou o líder. Não, você é o líder, não é teoricamente. Teoricamente, porque tem Teoricamente. vários outros líderes, né? Tudo bem, mas você é o líder. E é assim que eu vejo, cara. Quando o Senhor nos encontra, Ele nos transforma. E aí é uma caminhada constante. Então, eu vivi várias situações sobrenaturais. Sobrenaturais que foram muito bacana, muito top. Aliás, e que experiências que E é você contou o aqui que eu hoje. sempre, falo para as pessoas: "Cara, não se contenta só com uma célula, não se contenta só com um culto. É muito raso, cara, E é mesmo. é muito raso. O Senhor quer se manifestar dentro da sua casa, o Senhor quer se manifestar através de você. No dia a dia. O Senhor quer chegar ao ponto de te dar uma palavra a respeito de alguém. Uau. O Senhor quer te usar". Cara, é muito forte isso. Por um tempo na minha vida, pastor, eu eu fui pra uma certa denominação que não acreditava mais nisso, né. E aí eu e aí você para de acreditar até em profecias que outrora você entregava, olha que louco, e começa a viver algo muito religioso. E aí eu fui me distanciando dessa verdade e passei a voltar a entender tudo que eu tô vivendo hoje de que, cara, Deus opera de diversas formas, diversas maneiras, através da palavra, e através dos dons, e através de tudo. E eu tenho vivido, assim, uma pessoa lá de São Paulo, do interior, nem sei se tá assistindo, nunca me viu pessoalmente, e começou a entregar uma série de profecias. Pra você ter uma noção da profecia a última que ela me entregou foi assim, ó: "Ian, você tá com viagem marcada? Porque eu tô te vendo no aeroporto, assim, assim, assado, porque vai chegar um convite". E naquele momento eu não tinha nada, zero. Passou sabe quanto tempo? 3 horas. Ela entrega a profecia, passa 3 horas. Uma pessoa vira pra mim no WhatsApp e fala assim: "Meu sócio, Ian, aprende castelhano". Só isso. Já tinha respondido ela de manhã: "Tenho nada marcado, não tenho nada". No dia seguinte ele: "Quero te apresentar uma pessoa que vai organizar o seu primeiro evento aqui no Peru, seu primeiro treinamento internacional. Que benção. E dia 22 eu tô viajando pra lá". Eu não tinha nada. Eu não falo nada da minha vida pra ninguém, e além de não falar nada da minha vida, é porque eu não tinha nada. Não era assim, ó, estavam planejando, Comentar com estavam or alguém. estavam organizando, estavam matutando, nada, zero possibilidade. E ela falou: "Tô te vendo no aeroporto, é esse ano". Eu: "Como assim aeroporto?". "Esse ano, tô te vendo". Tem o áudio dela, e eu mandei para o meu sócio. Ele falou: "Cara, que negócio é esse? A gente não tinha nada". Então assim, E talvez essa seja uma pessoa daquelas que menos se caracteriza com alguém que Deus vai usar. uma senhora de uns 60 anos, de uma classe social talvez a mais baixa que existe, nunca me viu na vida, nunca me pediu R$1, viúva, e simplesmente profetiza na minha vida. Essa foi a última, ela já entregou umas 5 profecias na minha vida, todas se cumpriram. E você pergunta: "Você fala da sua vida?". Não, a única coisa que eu falo pra ela quando eu preciso, e é praticamente toda semana, é: "Pode orar pela minha vida? Ora pela minha vida". E eu não falo o motivo, eu não falo, porque eu não preciso falar, porque ele sabe. E quando ele quiser falar, ele fala através dela. É incrível, cara. E é que nem eu sempre falo, né? Cara, busca o Senhor. Busca o Senhor com tanta racionalidade ao ponto de você nunca mais conseguir se afastar dele.
Será tão racional. Você pode ser o racional que você for, mas continue sendo racional até o ponto de você dizer: "Cara, eu não posso sair da presença de Deus". Ô, você quer saber outra que essa mulher falou? Hum. Não, essa eu não posso contar. Não, deixa acontecer então. Deixa acontecer. Não, já aconteceu. Ah, já aconteceu. Já aconteceu, mas eu vou te contar no privado. Fechou. E mas é o que eu pra você ter ideia, esse negócio de orar por pessoas, né. É muito louco. Esses tempos atrás no trabalho, tinha um colega, ele estava montando uns pneus e chorando. Eu vi, perguntei pra ele o que que aconteceu, ele falou: "Tô com a minha cabeça tá explodindo. Posso ir embora?" Falei: "Não, beleza. Posso orar por você?" Eu orei por ele, mas é óbvio, quando você toma esse primeiro passo, a primeira coisa que vem em contrapartida é: "E se ele não curar a dor de cabeça?" Eu falei: "Ah, eu não sei, mas eu vou orar." E aí orei por ele. Beleza, aí eu fui fazer outras coisas, ele foi pro banheiro, lavou o rosto, pá-pá-pá, e aí passou ali tempo, 10, 15 minutos, de repente ele tá lá trabalhando de novo, plau, plau, plau. E eu falei: "E aí?" Ele falou: "Não, não, tô 100%." Eu falei: "Ah, glória a Deus então, meu irmão." E aí ele passou dor de cabeça. Uau. Esse final de semana, a Sofia, que é minha filha, também, a gente foi na casa dos meus pais, e olha que ofensa que a gente sofre quando o Senhor quer falar com a gente. Uma ofensa no bom sentido. Sim, sim. Chegamos lá, tal, de repente ela foi pro quarto e ficou lá no quarto da minha mãe. Aí eu fui lá, perguntei, daí: "Tá tudo bem e tal?" "Não, tô tonta, com ânsia de vômito, dor de cabeça." E olha a primeira atitude minha: "Mãe, você tem algum comprimido?" Olha só, olha só, Essa "Tem um foi boa. comprimido?" Aí ela pegou, tal, era grande, ela não quis tomar. Beleza, falei: "Ah, então não tem o que ser." Olha só, não tem o que ser feito. Esse é o tamanho do comprimido. Caraca. Eu encostei a porta, sentei, cara, foi eu sentar na cadeira. Eu sentei, daí eu olhei para o meu pai assim, imediatamente, cara, nitidamente dentro de mim assim: "Todo mundo é curado, e a tua filha não." Nossa. Na hora que eu ouvi isso, sabe aquele choque que você leva assim? Eu falei: "Cara." Isso é muito forte. Eu me levantei na mesma hora, entrei lá no quarto, fechei a porta, falei: "Vou orar por você." Orei por ela, tal, tal, tal. Cara, deu acho que uns 20 minutos, ela estava conversando com os primos dela, com a De boa. 100%, Sem alarde, sem alarde, mas só o dom. a gente precisa ir, a gente precisa se dispor. Dispor. E eu me lembro que antigamente eu fazia muito isso, cara, é orar com fé, cara, sobre as coisas. É estender as mãos sobre a sua casa, estender as mãos sobre, as coisas que você tem. Eu Eu faço isso, você acredita? eu já fiz muito isso, mas eu havia parado. Então eu vou te contar um negócio que vai reacender a chama. A gente montou aqui há 8 meses. E eu comprei algumas câmeras, mas nada do que você tá vendo. E há um mês atrás eu estava trabalhando aqui, exatamente como a gente estava, hã, hoje à tarde, trabalhando aqui. E eu falei: "Eu preciso valorizar isso aqui." E eu fechei os meus olhos e imaginei exatamente essa cena. Os melhores equipamentos, os melhores operadores técnicos, e eu comecei a impor as mãos, e eu falei: "Vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei por onde, eu não sei quem, mas o Senhor está enviando os melhores equipamentos e as melhores pessoas para esse lugar, porque o Senhor me deu esse lugar. E se o Senhor me deu, o Senhor vai prover." Há um mês atrás. E olha onde nós estamos aqui. Terceiro episódio. Terceiro episódio. Impondo as mãos, profetizando e Deus provendo. Eu acredito muito que o mundo espiritual se movimenta nas palavras. E assim, o que eu vejo muito hoje é que existe muita informação.
muita informação muitas vezes que te deixam dividido sobre alguns assuntos. Então eu já sentei em várias mesas que as pessoas diziam que cura, cara, isso aí já cessou no tempo de Jesus, Olha que loucura. mas não tem como eu falar isso. Não. As pessoas dizerem: "Olha, esse negócio de libertação, isso aí não existe". Eu falei: "Não tem como eu dizer isso". Então, as informações que surgem, né, porque é assim, porque é assado, de repente é necessário a gente aceitar e se dispor a viver aquilo. É isso. Se a Bíblia está dizendo, cara, eu preciso ver isso. Cara, eu acho que passa muito pela humildade. Humildade. Legal, humildade é um ponto extraordinário. Você aquele dia conversando com a gente, falou uma prática que você faz de banho gelado, plá-plá-plá, 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 plá-plá-plá. Eu falei: "Cara, eu preciso disso. Eu preciso mudar minha vida. Também quero fazer isso". E todos os dias depois daquele dia eu faço isso. Uau. Virou como se fosse um ritual, mas no bom sentido. Sim, sim. Todos os dias acordo, tomo um banho gelado, paro debaixo do chuveiro e oro e É muito falo bom. coisas importantes É sobre mim. muito bom, nossa. Vai transformar tudo. E e realmente isso me trouxe uma coragem para muitas coisas, Cara, arrepiei. muita coragem. É muito E louco. e e e é isso, cara, a gente estar disponível a ouvir, cara, um banho gelado pode mudar a sua vida. Toma lá e testa. Cara, mudou a minha. Mudou a minha. Eu fui curado E aí banho. você entende que é vida na vida? É lógico, é Eu não lógico. tô vestindo a armadura do Ian. O Ian simplesmente tá: "Gustavo, deixa eu amarrar a tua armadura, você não precisa da minha armadura. Aqui, deixa eu só amarrar melhor ela aqui, você vai sair melhor". Não é sobre usar a armadura de Saul, né, lembra? Sim, claro. É sobre ajustar a sua própria armadura. E você sabe que eu preguei isso aí na minha live, né. Peguei um dia lá e falei: "Não, o quê? Eu vou é pregar a palavra que o pastor trouxe na célula", preguei. Pô, cara, você ajustou a minha armadura. É muito louco isso aí. Eu acordo, tomo um banho, faço um café, coloco agora, graças à inteligência artificial, tem o o blues gospel de salmos cantados, coloco lá o blues gospel cantado, faço meu devocional. Uma atitude, Caraca, por abrir o coração com humildade e simplesmente se dispor a fazer. Eu vou fazer, eu vou testar. eu vou fazer, eu vou pôr em prática. Nossa, isso muda tudo. E mudou. Ca Ah, mas é papo de coach, cara, pode ser pra quem tá assistindo então. Funciona, Pra mim tá sendo muito funciona. Não, eu molde. Não é o Fornari é a mesma coisa. Falou: "Cara, que eu não sei o que tá acontecendo comigo". Mas parece que muda tudo, o banho gelado, tipo, o dia muda, a disposição muda, a cabeça muda, parece que você já acorda querendo vencer a guerra. e não é mistificar a coisa, mas, cara, faz alguma coisa Diferente. no seu corpo, sua mente. Que papo gostoso, velho. E é sobre isso, cara. Quando o Senhor nos encontra, ele nos transforma. Muda tudo. Mas para que essa transformação aconteça, é que nem eu sempre falo, você provavelmente já foi em casa de amigo que ele era o dono do videogame, correto? Aham. O controle número um ficava na mão de quem? Dele. Do dono da casa, do dono do videogame. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é entregar o player 1 para o Senhor. É isso, boa. O player 1 é do Senhor, ele sabe o que está fazendo. E as coisas vão acontecer. Vai ter momentos de dificuldade? Vai ter momentos de sofrimento? Vai ter momentos de fundo do poço? Vai. Mas é lá que ele tira a gente. Se você for 10 vezes para o fundo do poço, você vai saber que 10 vezes Deus é poderoso para te tirar de todos eles. É ser co-criador com o Criador. O Senhor, ele é fiel, cara. Que da hora. E e e é isso que eu trago à minha memória, as palavras que eu ouvi lá atrás que hoje, dentro dessa realidade teológica, dentro dessas muitas informações, são coisas ilógicas. Mas quando o Senhor chama Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, cara. Sai daí. Aonde é? Cara, só sai, irmão. Só vai. Sai.
Sai, a fé é isso. É fé. A fé é pisar sem ter o chão. E o Senhor vai acrescentando degrau por degrau. Que massa. Ô, gente, quem assistiu até aqui pegou muita coisa boa. Espero, né? Espero que sim. Deixa uma mensagem olhando para aquela câmera ali, ó. Mas antes de você deixar essa mensagem, obrigado por você estar aqui. Não, Obrigado. Não? eu agradeço. Não. Eu agradeço. Obrigado por abrir as portas da célula. Obrigado por abrir as portas, deixar eu pregar lá, às vezes que eu preguei. Obrigado por você ser o nosso pastor, Amém. porque eu sei reconhecer isso. Você é o nosso pastor. Amém. Você cuida, você direciona, você instrui, você exorta, você prega. E a função de um pastor é isso. Amém. E você é o nosso pastor. Talvez seja o treinamento, né? Não, mas é. E é engraçado, né? Só pra gente finalizar. Sim, claro. Eu me lembro que logo que o Senhor me encontrou, esse pastor, cara, o Rock é o nome dele, né? Já falei. E ele faleceu, cara. Na pandemia, eu fui lá orar por ele. Foi um dia muito triste pra mim. Porque, pô, ele me ensinou tanta coisa, cara. Eu não teria vivido nada do que eu vivi se talvez não tivesse um homem se dispôs a falar talvez maluquice que pra ninguém importava, mas que abriu a porta de uma realidade que eu nunca tinha visto. E ele sempre fazia isso, cara. Chegava alguém na igreja, ele via nessa pessoa um pregador do evangelho. E ele sempre falava, eu nem tinha entrado na igreja, falava, hoje eu quero que você leia um salmo, cara. Ele falava, mas eu não sei, mas eu vou. E cara, quantas vidas o rock não tá alcançando através de mim? Ele aprendeu a chamar as coisas que ainda não são como se já fosse. Ele aprendeu. E eu acho que é sobre isso. É a gente olhar como Jesus olhou. Quando uma mulher pega em adultério, ele precisa cumprir a lei. Ele precisa cumprir a palavra. Mas ele diz assim, ó, faz o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí os acusadores vão embora, e é o único que poderia atirar a pedra, não atirou. Ele poderia. Sabe por quê? Ele tava falando assim, ó, enquanto o mundo inteiro tá olhando para aquilo que você faz, eu valorizo você pelo que você é. Quando ele fala assim, ó, vai, não peques mais, ele tá dizendo assim, ó, vai, você é santa. Ele chama ela do que ela ainda não é. Vai, eu não te condeno. Eu poderia tirar essa pedra, eu poderia te condenar, eu poderia te matar. Mas eu chamo as coisas que não são como se já fosse. Pode ir, está livre. E eu acho que é sobre isso. A célula é sobre isso. Você aceitar o chamado da célula é sobre isso. Obrigado. Deixa uma mensagem especial, olhando para essa câmera. Uma mensagem do seu coração. Pode ser qualquer um. Eu acredito que quando você falou desse podcast, a primeira coisa que eu me indaguei é, eu poderia falar coisas sobre o que eu faço ou as conquistas que eu tive, né? Mas isso é insignificante perto daquilo que aconteceu comigo quando o Senhor me encontrou. Uau. É insignificante. Realmente é insignificante. Então, para você que me assiste, se permita a ser encontrado por Cristo, porque você precisa se permitir a isso. Verdade. Então, abra o seu coração para o Senhor hoje na sua casa, onde você estiver, agora mesmo, se você quiser. Peça para que o Senhor realmente te encontre de verdade, para que a sua vida tome um novo rumo. O Senhor, ele é um Deus de propósito. Aleluia. E eu tenho plena convicção que o final feliz ele foi feito para você. A gente acha bonito o final feliz da Disney, mas o final feliz foi feito para você.
foi feito para a sua família, foi feito para os seus filhos, foi feito para o seu mundo profissional, enfim. O final feliz ele foi feito para você. É para esse lugar que o Senhor te chama, um lugar de vida com propósito. Então a única coisa que eu tenho a te dizer é essa, que foi o que me disseram lá atrás. O Senhor tem um propósito na sua vida. Aleluia. Se disponha a viver isso. Amém. Nos dias de glória, nos dias difíceis, a única coisa que permanece intacto é o Senhor. Aleluia. Ele não muda. Então se você caiu, se você desistiu, ou se você ainda não o conhecia, o chamado do Senhor para você hoje é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. E o fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. Então, a mensagem que eu tenho para você não é sobre conquistas que talvez eu tenha, mas é sobre aquilo que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Então, é para esse lugar que eu te chamo. Estar em Cristo. Amém? Amém. Pastor, que papo gostoso, cara. Caraca, 1h30 já. Gente, que delícia. Que gostoso estar numa mesa de cura, de comunhão. Obrigado. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Pode Você abrir. já me lembrou outra coisa agora. Por favor. Quem tiver em casa, tiver algum tipo de doença, enfim, e precisa de uma oração, eu quero orar. Posso? Mas com certeza. Então, para você que está em casa, coloque a mão na sua dor, a mão na sua doença. Se tem laudo médico, pega os laudos médicos agora nas suas mãos. E eu quero orar por você, por cura nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe todos aqueles que estão nos assistindo agora. Aleluia. O Senhor sabe todos aqueles que ouviram a tua palavra. E a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas pessoas que, de alguma forma, têm alguma enfermidade no seu corpo físico, na coluna, o câncer, enfim, nos estômago. Em nome de Jesus, Sim, Pai, Jesus. eu oro por cura. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. E nesse exato momento, Pai, que toda doença, que todo incômodo, que toda dor, que o laudo médico, ele seja estraçalhado, Pai, em nome de Jesus, que quando essas pessoas voltarem a consultar, elas terão uma boa notícia. O câncer acabou. O mal já não existe mais. Aleluia. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cura. Que pessoas sejam curadas, saradas pelo sangue de Jesus e testemunhem esse dia. É o que eu te peço. Amém? Amém. Amém. Até eu coloquei a mão aqui porque eu rompi o ligamento das vértebras e quando eu jogo bola, Dói. dói. Amém. Em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser curado. Amém. Domingão, já sabe. 0 bala. Oi. Acabou. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. E é só o começo. Pastor, obrigado, hein? Tamo junto, tá? Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Valeu.